Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciando aqui mais um episódio do nosso programa, o Pod Post. E hoje estamos recebendo aqui a Daniela Silves. Ela que é psicóloga especialista em pessoas superdotadas e vai contar pra gente também um pouquinho sobre viagem e sobre milhas. Daniela, boa noite, muito obrigado por ter vindo. Oi, Marcelo, eu que agradeço o convite. Primeiramente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e confesso que estou bastante entusiasmada em poder compartilhar um pouco mais, tanto sobre a questão das viagens, das milhas e também falar um pouco de psicologia. E eu já deixo claro aqui que, para facilitar o entendimento, o meu trabalho como psicóloga e meu trabalho como influenciadora são duas coisas diferentes, porque na psicologia eu não posso trabalhar algumas coisas que eu trabalho como influenciadora. Então eu sempre deixo isso bem demarcado, que são dois trabalhos diferentes. Mas eu sou uma só. Isso então, por questão de um código de ética da profissão. Exatamente, por causa do código de ética. Então, aqui nesse momento eu falo como Daniela Silves, influenciadora e também como psicóloga, mas lá nos meus perfis do Instagram eu tenho essa separação. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho como psicóloga, danisilves.psicóloga, e quem tiver interesse em saber mais sobre tudo que a gente vai falar aqui como influenciadora, Dani Silves. Pegou, pessoal? Dani, mas vamos lá. Como é que surgiu na sua vida você perceber que podia trabalhar com a superdotação dentro da psicologia? Você é psicóloga desde sempre, empreendedora desde sempre, ou já foi CLT também? Já fui CLT. Já passei os perrengues de CLT, sei como é. E a minha história, na verdade, na psicologia, ela começa bem antes. Então, eu trabalhei na indústria, fábricas mesmo, há muitos anos. Meu primeiro curso foi no Senai. Então, eu fiz 4 anos de Senai. Fiz técnico em fabricação mecânica, depois eu fiz inspetor de qualidade, fiz mecânico de usinagem convencional e, com isso, eu entrei na indústria. Trabalhei numa primeira fabriquinha, tinha 50 e poucos funcionários, perrengue pra caramba, mas foi uma experiência, digamos, de sofrimento, porque nesse período foi muito difícil para mim, porque eu, de fato, não gostava, mas eu estava disposta a trabalhar para poder ter dinheiro, para poder fazer algo que eu queria depois. Necessidade, né? Não tem como você correr disso, né? Exatamente. Então, foi por necessidade. Então, eu comecei a me permitir e fui estudando mais. A minha primeira faculdade psicologia, é minha segunda. Minha primeira faculdade é em gestão da qualidade e eu consegui uma bolsa pelo ProUni, foi 100%. E aí eu consegui um outro trabalho através dessa faculdade. Comecei como estagiária, fui crescendo na empresa. Ainda não gostava. Eu não sabia se eu não gostava do CLT ou se eu não gostava do ramo em si. Que você trabalhava. Exato. Eu trabalhava com melhoria contínua e gestão da qualidade, esse meio assim. E ainda insatisfeita, me joguei novamente para o mercado. E a última empresa CLT que eu trabalhei foi na Johnson. Lá eu gostei mais, só que eu ainda não me sentia satisfeita. E então eu resolvi começar a trabalhar como autônoma. Só que nesse meio tempo eu já tinha começado a fazer psicologia. Fiz psicologia, comecei em 2020. Isso, 2020. E ela ficava de lado. Enquanto eu trabalhava, eu ia estudando a psicologia só à noite, mas eu não vivenciava nada sobre ela. Quando eu decidi sair do CLT, aí sim eu tive mais tempo para estudar, só que eu ainda não podia trabalhar com a psicologia. Então, 2 anos antes de me formar como psicóloga, eu comecei a trabalhar com marketing e aí eu me dediquei mais nas redes sociais. Foi aí que nasceu esse perfil Dani Silves. Então, eu literalmente pedi para sair da Johnson, eu saí de lá e iniciei como social media, e aí eu fui me dedicando mais aos meus conteúdos, eu ia aprendendo, ia aplicando, aprendendo e aplicando comigo mesmo. E algo muito interessante aconteceu, que isso me fez despertar e perceber que estava dando certo. Foi quando eu fui convidada pela própria Meta para fazer uma mentoria com eles. Então, eu fiz uma mentoria de mais ou menos um mês,
com uma gerente da Meta e ela me acompanhava. Então, muitas coisas que eu sei hoje eu aprendi direto da fonte. Então, Entendi. quando eu tive essa oportunidade, eu percebi, caramba, tá dando certo. Porque eles estavam percebendo alguns influenciadores de destaque que tinham bons resultados e eu fui uma dessas. E eu, na época, até fiquei assim, por que eu? Eu pensava assim, por que eu? Porque trabalhei a minha vida inteira com algo que eu não gostava, agora eu trabalho com também, algo... né? Exatamente. E é como se fosse um reconhecimento, né? Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar mais. E aí, eu vendia isso também. Então, eu trabalhava como social media, vendia estratégias de conteúdo para empresas, para influenciadores. E até que me formei no ano passado como psicóloga, aí eu abandonei tudo do marketing, porque literalmente foi uma oportunidade. Eu trabalhei como autônoma, foi uma oportunidade para que eu pudesse fazer algo que me fizesse sentir que valia a pena, porque CLT de fato não era para mim. Eu sou uma pessoa muito autogerenciável e quando a gente for falar da superdotação mais para frente, a gente vai entender como é que eu funciono. E eu sou autogerenciável e trabalhar para uma pessoa que me passava algumas ordens que não faziam sentido nenhum, para mim era muito sofrimento. Então, me permiti entrar no empreendedorismo, trabalhei, abri o meu MEI, trabalhei durante esse período e finalizei isso a partir de dezembro do ano passado. Janeiro desse ano, eu corri com a documentação para eu começar a atender como psicóloga e iniciei. Mas eu já tinha um público. Eu já falava sobre saúde mental. Então, quando eu iniciei, eu já tinha pacientes. E como eu já falava um pouco sobre superdotação, porque eu tenho essa condição, e a gente vai falar mais sobre ela, eu imagino. Algumas pessoas se identificaram comigo e me buscaram para fazer terapia. E nisso, no ano passado, eu já tinha começado uma especialização em altas habilidades e superdotação. E, novamente, eu ia estudando e aplicando comigo. Estudando e aplicando comigo. E hoje eu aplico com os pacientes. Com os pacientes. A gente costuma ouvir as pessoas, quando uma criança tem ótimas notas na escola, que essa criança é superdotada. Mas não é bem assim, né? Explica pra gente um pouquinho como você tem um diagnóstico ali de uma superdotação. Então, primeiro ponto muito interessante. Esse tema de altas habilidades e superdotação no Brasil é pouco falado. E quando é falado, é como você disse, não é muito bem compreendido. Então, o que é, primeiramente, altas habilidades e superdotação? Não é algo que você desenvolve ao longo da vida. É uma condição do neurodesenvolvimento em que você nasce com ela. Então, são crianças, aquelas crianças que a gente diz, essa criança não está na idade certa, parece que ela é mais velha do que ela é. Exato. Só que, como é um cérebro mais desenvolvido, é um cérebro maior, um cérebro com mais conexões neurais, ele nasce, digamos, com mais conexões do que as outras condições normais, ele tem uma maior intensidade emocional. Então, da mesma forma que ele aprende muito rápido, que ele se conecta muito profundamente com tudo, ele vivencia todos os sentimentos com muita intensidade. Com muita intensidade. Então, imagina uma criança. Então, a criança... se frustrar, ele se frustra intensamente. Não sabe lidar, exato. Então, esse é um dos grandes desafios. Hoje eu trabalho especialmente com adultos superdotados. E é um grande desafio, porque se eles não tiveram essa modulação no período certo, infância, adolescência, eles terão muitos prejuízos emocionais na vida adulta. Por exemplo, não conseguir lidar muito bem com frustração, a extrema racionalização. Então, já deve ter conhecido alguma pessoa que é extremamente inteligente e tudo ela explica com algum conhecimento, algum livro, ou então alguma opinião dela própria. Ela não se permite sentir, porque como naquele período da infância, da adolescência, ela não foi acolhida da forma certa, ela precisou ir se negando os próprios sentimentos, e com isso fez com que ela se distanciasse dela mesma. E ela se distanciando dela mesma, ela se mistura com o todo. Ou seja, eu não sei quem eu sou, eu faço o que os outros querem que eu faça. E um dos pontos mais importantes dentro da terapia com pessoas superdotadas
é trabalhar essa autovalidação. Porque nós, naturalmente, dependemos da validação dos outros. Eu fiz algo, eu quero ser reconhecido. Você precisa dizer se está certo, se está sendo bom. E aquela pessoa que, assim, as pessoas costumam dizer que é autodidata, que não estuda, que não tem um caderno na escola, porque eu sou assim, Daniela. Sério? Eu não consigo estudar, não consigo. Eu levei 10 anos na faculdade, pra você ter uma ideia, porque eu não conseguia. Eu não consigo ficar sentado Para aprender de outra pessoa, do jeito de outra pessoa, no modelo de outra pessoa. Eu não tenho paciência, sabe? A pessoa tá falando ali, com 2 minutos eu já entendi. Né? Hoje, quando as pessoas falam assim, Marcelo, como é que você aprendeu a trabalhar com poste? Foi engraçado. Um tio meu tinha uma empresa, falou assim, Marcelo, fica uns meses aí trabalhando com o outro vendedor, até que você aprenda e vá vender na rua. Eu trabalhei 3 dias com o cara, sem nunca ter visto poste. E aprendeu tudo. Cheguei e falei, não dá para trabalhar junto, eu preciso ir embora pra rua sozinho. E aí a mesma dificuldade que eu tenho de aprender, eu tenho dificuldade de repassar. Eu não tenho muita paciência, porque assim, para mim como é prático, eu falo, pô, Dani, você não tá entendendo, cara, não é possível. eu tenho isso aí, sabe? E aí eu não sei se isso se chama autodidata, se essas pessoas... Qual é o diagnóstico dessas pessoas? Então, verdade, eu ia até começar com esse ponto, acabei indo para outro, mas o primeiro ponto importante, quando a gente vai falar de superdotação, nós não usamos o termo diagnóstico. Por quê? A gente usa esse termo diagnóstico quando vai validar uma doença ou um transtorno. A superdotação não é um transtorno, não é uma doença. Simplesmente nós chamamos de condição do neurodesenvolvimento. Então, é um cérebro que nasceu de forma diferente, mais expandido, mais conexões neurais, ele é maior, não em tamanho, tá? Mas para entender o quanto ele é mais rápido. Então, existem estudos que comprovam que a velocidade de conexões neurais é maior do que a maioria das outras pessoas. Então, esse comportamento autodidata se dá por essa explicação. Então, é um cérebro mais rápido, com mais neurônios conectados, digamos. Então, ele aprende mais rápido. E aí, imagina esse contexto tentando ensinar para uma pessoa que não tem essa mesma velocidade cognitiva. É realmente um desafio. Então, só colocando esse ponto que é bem interessante, não é diagnóstico, a gente fala identificação. Identificação. Isso muda todo o contexto, porque a gente sente que, então, eu não tenho um problema. Na verdade, é como eu funciono. Eu sou assim. Porque, assim, você falou sobre frustração, né? E quando eu estudava na antiga 4ª série, não sei como é hoje, se é 5º ano, como é, eu consegui ficar 3 meses na 4ª série. A diretora chama meus pais, falou assim, quer passar ele para 5ª de uma vez? Eu não fiz a 4ª série. Passou? Fui direto para 5ª. Da 3ª eu virei o ano, entrei na 4ª. Daqui a pouco eu falei, não, vamos pôr ele para 5ª. E fui embora direto. Quando eu entrei na faculdade, foi até engraçado, porque assim, eu fazia 16 anos em março, e eu entrei na faculdade no começo de fevereiro. Então, com 15 eu estava na faculdade. Caramba! E assim, era uma frustração muito grande até hoje. Quando as pessoas falam, Marcelo, vai estudar conhecimento, não sei, eu não consigo sentar e ficar esperando o professor falar todo aquele monte de assunto para chegar no que 2 mais 2 são 4. Eu não consigo aquela linha do tempo que você tem que ficar tranquilo, tanto que a faculdade eu demorei a acabar por causa disso. Porque era uma luta, eu fazia 6 meses, parava um pouco. Nunca peguei uma DP. Não tive um caderno na faculdade, nada. Era inacreditável. Só que demorei anos, porque eu fazia 6 meses, parava. 6 meses, parava. E pausava. Eu não conseguia. Hoje, eu tenho meus cursos aqui que a gente precisa fazer por conta da empresa, enfim. Mas eu não consigo, sabia? Sentar no banco de uma faculdade e ficar 5 anos. Não consigo. Meu negócio é venda. Essa é uma das características. E isso acontece muito na infância quando você tem uma criança, vamos falar da época da escolarização. Você tem uma criança que ela é muito inteligente, que ela aprende muito rápido, mas ela é reconhecida como uma má aluna, um aluno ruim, porque não consegue prestar atenção. Tem muita questão de evasão escolar também, por isso que precisa do ambiente modulado para conseguir suportar a velocidade do cérebro dessa criança. Então, isso é uma coisa muito recorrente. É algo que a gente ouve muito na clínica. É batata.
quando começa um superdotado fazer terapia, primeira coisa, você vai investigar a história. Ele sempre tem relatos como esse, em que a escola era muito chata, eu não conseguia me conectar com os meus colegas. No máximo, eu fazia amizade com pessoas mais velhas do que eu. Sempre gostei de estar com pessoas mais velhas. Deles. Essa é uma característica. Eu não tenho. Porque pense que desde criança você já tem a capacidade de absorver muito rápido o ambiente. Então não é um dom, assim, a gente não pode falar que é um dom. Na verdade é um cérebro mais rápido, novamente. Ele tem mais conexões, então ele sente as coisas mais rápido. E é interessante nos superdotados, uma coisa muito interessante, a intuição. Aquilo que nós chamamos de intuição, né, na sociedade, eles sentem muito. Então, isso tá certo, isso não tá errado. E geralmente a opinião dele tá certa. Quando ele sente que algo tá errado, quando ele sente que algo tá certo. E a gente tá bem na frente, né? Exato. Parece que nós estamos na frente até no tempo. Exato, e você percebe tudo. Então, assim, estamos aqui conversando. Eu já visualizo o problema ali na frente. Isso, exatamente. Porque a ramificação do pensamento que acontece é muito grande. Então, eu tô aqui falando com você. Só que, ao mesmo tempo, a minha cabeça já está planejando todos os assuntos, todas as ideias, e ainda assim eu não me perco do foco de estar falando com você. Essa é a diferença entre a superdotação e o TDAH, que existe muita similaridade. E tem muitas pessoas hoje, existem estudos que comprovam, que existem pessoas que estão diagnosticadas errado. E aí eu falo diagnosticadas porque o TDAH é um transtorno, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é, de certa forma, similar com a superdotação. Existem os casos de dupla excepcionalidade, em que a pessoa pode ter o TDAH e a superdotação, ou o autismo e a superdotação. Então, tem um caráter parecido com o autismo também. Por quê? Porque existe a sensibilidade sensorial. É imperativo, né? É a questão da hiperatividade, mas a questão da hiperatividade na superdotação é porque, como eu disse, eu estou falando com você está falando comigo, nós estamos aqui ramificando o pensamento. Tem várias ideias, a gente está formando ideias na nossa mente, só que a gente não perde o foco. Mas a mente, ela expande, só que não perde o foco. Essa é a diferença do TDAH. Entendi. Agora, quando a gente aproxima a similaridade com o autismo, que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, como é um cérebro, novamente, mais intenso, ele sente as coisas com mais sensibilidade. Então, outra característica presente na superdotação é a sensibilidade sensorial. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo de criança. Eu nunca consegui ficar com as etiquetas, isso desde sempre, mas quando era criança era pior. Então, etiqueta de roupa eu tinha que tirar. Eu sinto cheiros muito forte. Então, eu sinto o cheiro, as pessoas ao redor. Não, você não tem esse cheiro aqui, você tá louca. Não, eu estou sentindo. Eu tenho. Minha filha também. Tem também? Minha filha chegou a roupa nova, é a primeira coisa já que faz tira. É cortar a etiqueta. Porque as conexões, os receptores também são sensíveis. Então, nós sentimos muito verdadeiramente. Então, tanto no olfato quanto no paladar. Então, às vezes, nós sentimos gostos que outras pessoas não sentem. Eu tenho um extremo problema, se eu for em algum lugar e tiver com gosto. Por exemplo, às vezes a gente vai num restaurante, aqueles restaurantes de centro da cidade, que é natural eles colocarem naftalina nos ralos. Não está perto da comida, mas eu sinto. Então, para mim, é um incômodo muito grande. Ninguém sente, mas eu sinto o bendito do gosto da naftalina. Então, é um exemplo também. E essas pessoas com a superdotação, elas têm um grau maior, não sei se é essa palavra, de contrair ansiedade? Sim. E outros transtornos. Isso se não estiver fazendo terapia específica para modular os sintomas e auxiliar nessa questão do prejuízo emocional da superdotação. Por isso que é importante a gente buscar um especialista nesse assunto. E exatamente por isso que eu me especializei, porque quando eu descobri a minha superdotação, eu não sabia como lidar, eu precisei buscar uma primeira psicóloga lá em São Paulo, eu marquei uma reunião com ela, só para ela me dizer se fazia sentido o que eu estava percebendo, porque aí, para fazer essa identificação concreta, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica. Só que é um processo caro. Eu paguei R$ 3.500 para fazer essa avaliação. Exato.
Só que por isso que eu primeiro conversei com ela. Porque se não fizesse sentido o que eu achava sobre mim, eu não ia pagar Não 3 paga o mil. processo. Porque senão você paga, você não é Exato. superdotada não, viu? Exatamente. Perdeu 3 mil. Exatamente. E tem um outro ponto importante. Acredita-se que a superdotação ela é validada somente pelo QI. QI acima de 130 é superdotado. Na verdade, sim e não. O alto QI, sim, é uma validação de inteligência, mas existem superdotados que não têm esse QI tão elevado, também não pode ser abaixo da média. Ele tem que ser médio superior, em meio, né? Mas Quanto que é a média de um QI de uma pessoa superdotada? 130, 120, assim, 130 para cima. Mas, como eu tô falando, existem pessoas que nasceram com a condição, mas não tiveram esse ambiente modulado. Então, talvez elas também não tenham tido oportunidade de aprender. E o teste de QI, ele vai tirar uma foto dos conhecimentos que você tem, da forma que você aprendeu a enxergar de forma lógica os padrões. Então, isso também é definido como você viveu sua vida. Então, existem superdotados que têm o QI abaixo de 130, mas a superdotação dele ela é voltada talvez para o lado artístico. E como é que em testes a gente valida um QI artístico? É difícil. Então, essa avaliação neuropsicológica, que ela é feita com um neuropsicólogo, ela é um processo de 8 a 10 sessões em que o neuropsicólogo avalia a pessoa, aplica testes, avalia comportamento, aplica testes. E nessa avaliação do comportamento, no final, no resultado, vai aparecer se é a superdotação, né, a autossabilidade de superdotação, e no quê. Então, eu, por exemplo, o meu maior potencial é em criatividade e produtividade. Porque foram as experiências que eu tive, Você teve. foi o interesse que eu tive. Então, outro ponto muito importante. Nós conseguimos aprender qualquer coisa. O nosso cérebro aprende qualquer coisa. Mas a gente precisa querer. Se a gente não gostar, não vai. Então pode Não ser que vai. uma criança nasça superdotada, Sempre. mas se não se estimular, ela pode não atingir um O nível, potencial máximo. potencial máximo dela. Digamos, o potencial máximo. Então, respondendo novamente sua pergunta, pela falta dessa modulação, essa criança ela começa a entender que quem está errado é ela, que a forma de ser dela, de pensar à frente, de ter interesses diferentes das pessoas, né, da mesma idade, de ser taxada como estranha, porque a gente sabe que desde criança, se a gente é o nerd, a gente sofre bullying, né? Então, imagina, essa criança ela começa a se distanciar dela mesma e aí Graças a desenvolve Deus, antigamente transtornos. não tinha bullying, né? Eu Começou o bullying sofri, agora, viu? né? Eu sofri. Os meus colegas que vão assistir esse podcast, eles vão lembrar, porque inclusive foram eles que fizeram muito bullying comigo. Eu tenho amizade com eles até hoje. Mas eu sofri muito bullying, exatamente no começo, principalmente, por causa disso. Incrivelmente, esses dias, a minha mãe me mostrou que a minha mãe guarda tudo de criança, né? E ela achou uma cartinha da professora que a minha mãe tinha observado isso na 6ª série. A minha mãe tinha observado que eu estava estranha e aí ela conversou comigo e eu disse que os meus colegas zoavam muito comigo. E aí a minha mãe escreveu uma cartinha para a professora, na época não tinha celular, não tinha isso, né? Era só escrito, né? Escrevia as cartinhas, mandava para a professora mandava. E a professora, minha mãe perguntou para a professora o que estava acontecendo e a professora respondeu. Então tem a cartinha lá em casa, onde a professora disse que para ela eu era a aluna mais inteligente da sala e por isso os colegas, ela observava que os colegas tinham ciúmes e aí eles faziam sempre brincadeiras nesse contexto e que ela ia me mudar de lugar. Não lembro, eu não lembro se resolveu. Eu sei que algo muito parecido com o que aconteceu com você, eu também não conseguia ficar tanto tempo na sala de aula. Então, o que eu fazia? Porque eu sempre fui aquela criança certinha, tanto pela minha criação na igreja, também, né, como era a forma naquela época, então eu era muito certinha. Então, se eu não queria ficar na sala, eu inventava uma desculpa e eu ia para a biblioteca. E eu nem gostava de ler, só que eu queria sair da sala. Você ainda ia na biblioteca, Eu eu já ia pro tinha banheiro. entendido. Eu ia pro banheiro. Eu não aguentava ficar dentro da sala, eu falava, meu Deus, professor, preciso ir no banheiro. E ia pro banheiro.